vocês falar hoje a respeito da matéria do Brasil 247, que revela aí que a revista Veja pode estar se preparando para lançar uma bomba aí contra Bolsonaro. Vou explicar o que aconteceu, né? A gente sabe que a comitiva de Bolsonaro teve diversas pessoas, né, diagnosticadas com o Covid-19, né? Na verdade, a maioria deles, né? Uma grande quantidade, muito grande de pessoas infectadas, né? Naquela viagem que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos para visitar o Trump, né? Ter uma reunião com o Trump. Pois bem, o Bolsonaro havia afirmado que os exames deram negativo para o Covid-19. Né? O que eu achei bastante estranho, como é que todo mundo ficou infectado e Bolsonaro não ficou. Isso é algo que me intriga desde o início, né? E para mim ficou bem claro que, na verdade, ele estaria infectado e não estaria divulgando isso, estava escondendo isso, né? Pois bem, o que a matéria do Brasil 247 mostra, diz, né, é que provavelmente a revista Veja, está preparando para divulgar isso, está analisando se vai divulgar o verdadeiro resultado, que é o teste que deu positivo para o Covid-19 presidente Bolsonaro. E mais do que isso, é importante a gente analisar o que isso pode gerar. Isso pode gerar um processo de impeachment contra o Bolsonaro por um crime contra a saúde pública, crime de responsabilidade contra a saúde pública, né? Onde ele aí, mesmo sabendo que está infectado, está ali passando para diversas pessoas. Inclusive a gente viu que ele teve quando teve acesso ali várias pessoas que apoiadores dele, e ele foi lá cumprimentar essas pessoas, né? Ignorando todas as tudo aquilo que o próprio Ministério da Saúde, seu Ministério de Saúde, havia recomendado, que era evitar todos esses contatos físicos, né? Principalmente o aperto de mão, essas coisas. Então, e ele ignorou completamente isso. Estava sem máscara, cumprimentou as pessoas e tal, né? Ou seja, o que dá a entender é que ele propositalmente estava querendo espalhar essa doença para todos. Além de, caso isso se confirme, essa matéria, ele pode ter planejado tudo isso, ter planejado passar, mesmo sabendo, né, que estaria com o coronavírus, ele passando para outras pessoas, espalhando essa doença no Brasil, propositalmente, né? Então, isso, caso se confirme, pode levar ao impeachment de Bolsonaro, processo de impeachment por crime de responsabilidade, crime contra a saúde pública, né? Além disso, a gente teve ali também ontem, né, uma declaração dele, um pronunciamento em rede nacional contra as medidas que vêm sendo adotadas, né? Fechamento de escolas, essas coisas. O que também é um crime, né? Afinal, essas medidas elas visam o bem-estar, visam a saúde, visam diminuir aí a proliferação da doença. E são medidas necessárias que vêm sendo adotadas no mundo todo. Então a gente vê como essas duas coisas se combinam para um crime de responsabilidade gravíssimo, Bolsonaro, que é um crime que pode levar à morte de milhares de pessoas. Então não é um crime pequeno, é um crime extremamente grave que o Bolsonaro vem cometendo. Então a gente tem que aguardar, né, a confirmação, caso se confirme, a gente vou trazer aqui, vou esperar aguardar ansiosamente para que se confirme isso, para que eu possa trazer. Mas é importante que a gente veja essa matéria do Brasil 247, que me parece bem plausível, né? É muito estranho que o Bolsonaro esteja numa comitiva onde todo mundo fica infectado e ele não. Não existe isso, é praticamente impossível, né? Por conta da proximidade dessas pessoas, por conta do Bolsonaro já ser uma pessoa de idade, né? Não é uma pessoa jovem. Enfim, é muito provável que ele esteja infectado, esteja doente. E então é bem estranho, né?
Então, é isso. Obrigado a todos e até mais.